Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Eu acho que vocês nunca viram alguém fazendo esse arranjo que vocês vão ver hoje. Esse arranjo aqui que você já está acostumado a ver, mas muita gente está querendo que eu faça o passo a passo. Eu achei que não ia conseguir fazer o passo a passo, porque eu fiz esse arranjo, gente, com uma casca de madeira. Então, como eu não gravei, isso aqui foi só uma gambiarra que eu fiz para poder caber todas essas fantomes, que eu chamava de alongamento do vaso. E as pessoas estão chamando de cascata de suculenta. E todo mundo quer saber como é que eu fiz essa cascata. Em todos os stories que eu postei, o pessoal me pediram para fazer o passo a passo e eu achei que não ia conseguir. Mas, gente, depois eu andei pensando e eu percebi que basta vocês aprender a ideia. O que vocês vão usar é independente. Aqui eu usei essa casca de madeira. Provavelmente nunca mais vou encontrar uma casca de madeira dessa forma. Mas a ideia de fazer esse vaso vertical assim, ó, para aumentar o vaso, vocês podem usar aí qualquer coisa. Aqui vocês estão vendo a parte que eu sempre mostro nos vídeos, né? Que é a parte da frente. É um vaso que fica bonito só na parte da frente, na parte da trás a gente vê aí o que foi usado, no caso aqui a casca. Vi quem perguntou também se era tronquinho. Não, mas dá para fazer também com essa mesma técnica. Se você tiver aí um tronquinho, dá para você fazer também da mesma forma. É bem simples para fazer, basta ter um pouquinho de paciência, né? Vocês vão ver como é que eu vou construir isso aqui. Não é um arranjo que fica pronto no mesmo dia, ele demora até enraizar, mas depois que enraiza fica muito legal mesmo. Esse arranjo, eu acho que eu já tenho ele bastante tempo aqui, mesmo sendo na casca, gente, ele não apodreceu, ele já passou por chuvarada e não apodreceu. Mas a que eu vou fazer hoje talvez seja um pouquinho mais frágil, mas vai dar para vocês entender aí como que é feito esse processo. Então, vamos lá fazer o passo a passo. Aqui eu tô usando um baldinho, gente, porque eu não tinha vaso, mas o bom mesmo é que seja um vaso 30 por 30, um vaso assim bem grande. Quanto mais larga essa boca, mais bonita fica e fica uma sensação aí, parece uma cascata. Aqui eu fiz esse furinho, eu coloquei essa fio de nalho aqui, ó, vocês podem usar qualquer coisa, até fio dental serve, vocês vão ver o motivo. E é só mesmo para poder prender aqui as plantas, depois isso será retirada quando as plantas já estiverem enraizadas, então pode usar qualquer coisa. Eu vou usar, para substituir a casca, que vocês viram lá no outro arranjo, eu vou usar esta casca de folha, isso aqui, gente, é uma folha de palmeira, aquela palmeira bem enorme, não sei o nome, mas ela cai umas capas assim da flor, quando ela dá o cacho, ela solta isso aqui. É bem forte, mas com chuva provavelmente apodrece, mas eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, para poder ver se ela, né, fica melhor. Aí eu pintei com a tinta marrom, na verdade não é uma tinta, é uma laca brilho que eu passei aqui marrom, também vai ajudar a proteger mais. E eu vou usar esse saquinho, esse plástico aqui que eu tirei de uma sacola, para poder proteger ela por dentro, para a umidade não ficar em contato direto com essa casca, né? Não sei como é que chama isso aí. Tem gente que fala barquinho da palmeira, é aquela coisa lá da palmeira. O coqueiro também deve dar isso aí, eu acho que tem uns pés de coqueiro que dá umas coisas assim bem fortes mesmo, que parece madeira. E aí tô pregando esse durex aqui só para poder ficar mais firme e não sair. Para ficar na hora de colocar o substrato não atrapalhar. Mas depois, quando a planta estiver enraizada, eu vou esconder esse plástico. Aí, gente, para colocar, é simples, só enfiar ela aqui dentro do balde, mas vai ter um pulo do gato, que se vocês não fizer, pode ser que não dê certo. Então, quem quiser aprender mesmo a fazer esse arranjo, não pode pular esse vídeo, porque se você pular os detalhes, você talvez não consiga. Aí eu encostei, olha, ficou assim. Ela é bem grande, gente, essa folha. Eu acho que ela é maior do que meu braço. Mas pode usar de qualquer tamanho, né? Desde que dê para fazer uma cascata. Aí, gente, o pulo do gato é isso aqui, ó, pedras. Vocês precisam colocar pedras para dar um contrapeso, porque senão, na hora que esse alongamento aí estiver cheio de planta, ele vai pesar para trás.
e a planta vai capotar. Então, é por isso que precisa dessas pedras para poder, não é só para segurar a casca aqui, que não faz tanta diferença, mas é para dar o contrapeso, ficar mais pesada. Por mais que eu vou plantar suculenta aqui no vaso também, na casca em cima vai ter mais suculenta, então vai ficar mais pesado, por isso que precisa. Eu vou usar, gente, olha só, eu vou usar todas essas suculentas que eu tenho aqui, ó, eu vou desmanchar minhas garrafas aqui para poder plantar. Então vou ter que usar vários tipos aqui. Eu gosto de usar só um tipo, mas como eu tô sem, então vou ter que usar esse mix aqui, ó, Fantôme, Milky Way, Fred Ives, tudo aqui. E eu vou retirar. Tem que ser também com caule longo, mas se você tiver a planta aí com raiz, é mais fácil ainda. É porque não tem. Eu vou ter que desmanchar essas para poder fazer esse arranjo para as pessoas que pediram o passo a passo. E aí eu vou cortar e já volto com ela já toda cortada e montando o arranjo para vocês verem. Aqui eu já coloquei o substrato, né? Isso aqui todo mundo sabe, só enchi aqui a parte do vaso. Aqui atrás ficou assim. Eu não vou plantar aqui atrás porque é um arranjo que vai ficar encostado, então não posso plantar aqui. Mas se não fosse ficar encostado, poderia plantar umas mudinhas atrás aqui também, como eu fiz no outro, mas o outro tem um espaço livre para pegar sol, esse não. Então, esse eu não vou plantar nada aqui, vou plantar só essa parte aqui da frente, ó. Ficou um pouquinho torta, mas eu nunca consigo fazer certinho. Então, gente, esses fios que eu passei, ó, eu vou usar ele à medida que eu for necessitando para segurar as plantas. Vou fazer um X aqui só para ele organizar aqui, ó, dessa parte para cima. Vai ser como tecer uma parede. Então, assim, a parte que desse fio para cima é a parte inclinada, vertical. Aí, eu vou colocando as suculentas. Aqui ela tá sem raiz. Lembrando, gente, que o substrato precisa estar úmido. E se você for plantar suculentas sem raiz, elas precisam estar decapitadas bem, cortada, podada aí, né? A bem antes, uns 3 dias antes, para ela estar cicatrizada e não ter problema de apodrecer. Mas no meu caso eu estou usando, gente, eu cortei agora mesmo, vou plantar agora mesmo, porque é o tempo que eu tenho para fazer esse vídeo, então não deu para programar previamente. E o substrato tem que estar úmido, gente, porque senão ele não vai parar em cima, ele não vai ficar quieto, você vai colocar e ele vai descer. Então, mais um pulo do gato, que se você não seguir, pode ser que dê errado, se você for tentar. E aí, para colocar a suculenta também, a gente precisa dar uma apertadinha no substrato, e se ele não tiver úmido, isso não é possível. Então, por esse motivo é preciso. É assim como plantar nas garrafas, né? Muita gente aí às vezes não consegue, a planta cai. Um dos problemas talvez seja também o fato de plantar no substrato bem solto, bem airado, leve. Esse substrato que eu tô usando aqui tem terra. E aí, gente, a linha serve para isso, ó. Eu vou cruzando, não aperto, é só mesmo para poder dar um apoio aqui. E quando chegar no final, eu amarro ela e ela fica presa. Então, eu vou colocando assim, cada vez que eu vou colocando o que eu sei que tem necessidade de prender, né, para ela não voltar. E eu vou colocando a linha cruzada por cima. É só ir fazendo um X, um alinhavo, pode fazer da forma que quiser, gente. Isso aqui não tem forma não, é só mesmo para poder segurar as plantas. Terminar aqui embaixo, ó, porque já vai dar uma segurança também, né, para as outras que estão por cima. Acabar de preencher o vaso. Como eu falei, eu vou preencher só aqui na frente, porque lá atrás ele vai ficar encostado. Depois eu vou mostrar para vocês também no final como que ele vai ficar. E aí vocês vão entender por que que eu não posso colocar a planta lá atrás dele. E aqui é só seguir colocando o substrato, colocando planta. À medida que coloca uma fileirinha de planta, coloca o substrato por cima, vai dando uma apertadinha para poder fixar. Aperta com a mão mesmo para fixar. Gente, esse substrato, ele tem terra, ele tem folha, é o substrato que eu pego da mata, com terra da mata, né? Ele não é aquele substrato assim, pesado, mas ele também ele tem um pouco de terra, então essa terra faz toda a diferença na hora de fazer esse arranjo. Mas se você for usar aí um substrato que você comprar, você pode colocar uma medida de
terra vegetal, que aí vai dar tudo certo. Por exemplo, se você comprar um substrato que tem mais casca de arroz, você hiperlita, você pode misturar a terra que ele vai ficar numa consistência boa aí para fazer esse tipo de arranjo. E aí você deve pensar assim, mas como regar esse arranjo depois? Gente, eu tô plantando mudas sem a raiz, então eu vou demorar para regar, vou esperar elas enraizarem. Se entre uma semana, com uma semana já tiver com raiz, aí sim eu já começo a regar. Mas se eu ver que ainda não saiu raiz, aí eu não vou regar. E como o substrato tá úmido aqui, ó, já vai incentivar ela a sair raiz, então não tem preocupação aqui com a rega imediata. Eu rego depois de uma semana, quando eu faço essas plantações assim, todas esses arranjos, né, com elas todas juntas, eu rego depois de uma semana se estiver sem raiz. Mas se tivesse com raiz, eu já poderia regar hoje mesmo, era só cuidar mesmo para não jogar uma mangueira com água, jato forte, né, para não retirar. Então, geralmente eu uso o borrifador, eu coloco ele com jato, não na parte que pulveriza, mas eu uso ele na parte de jato e eu uso um borrifador para poder regar aí nas primeiras regas, né? Para eu ter certeza e até mesmo para poder limpar essas folhas que ficam aí todas cheias de terra. Mas é um arranjo que já fiz, já provou que deu certo. Esse que eu mostrei para vocês no início, que é o que as pessoas pediram para fazer o passo a passo, é um arranjo que vocês só foram ver ele depois que ele estava pronto, que depois que eu retirei, na época eu marrei, gente, fita de cetim para segurar. Agora eu tô usando um fio de nylon, né, que é aqueles de corda de anzol, corda de pedreiro, mas como eu falei, você pode usar o que tiver, até mesmo fio dental, qualquer coisa que dê para dar um apoio. Não é apertar para poder quebrar as folhas, é só mesmo encostar, porque aí assim ela vai se sentir firme, né? E vai enraizar. Porque suculenta, gente, se você colocar ela num local assim, eu sei, eu vou falar uma palavra desconfortável, mas não sei, não seria a palavra certa, né? Mas ela parece que ela se sente desconfortável no local e ela não enraiza. E quando ela se sente assim confortável num vaso, ela enraiza mais rápido. O que que é sentir confortável? Quando ela se sente mais firme. E eu já ouvi falar que até com as orquídeas também é assim. Se você amarrar uma orquídea no tronquinho e ficar bamba, ela provavelmente ela não enraiza enquanto só depois que você deixa ela bem firme, que ela tem aí a segurança de enraizar. Então, por isso que tem que deixar assim bem firme, para ela ver que ela está num vaso e não num abismo aqui, né? Que mais parece um abismo aqui para ela nesse vaso aí, nessa torre, né? Mas depois que enraiza, a gente fica bem seguro, não tem risco de cair, a não ser que alguns, né, tem bicho que costuma puxar a suculenta, aqui mesmo tem uns pássaros que costumam puxar a suculenta e quando ela não tá tão enraizada, acaba arrancando. Eu não sei por que que eles fazem isso, se acontece aí com vocês também, de passarinho arrancar a suculenta do vaso, mas aqui tem esse problema. Ou então o meu cachorro. Se eu coloco ao alcance dele, ele vai lá e retira. Mas sem esses problemas não tem risco, elas vão ficar aí até enraizar. Vou terminar aqui e mostro para vocês, o processo é só isso mesmo, tem segredo, vai colocando e vai passando a linha para prendendo ela e amarrando, passando atrás, cruzando atrás, depois amarra, gente. Então, ela ficou assim, eu estou sem tripé, não deu para mostrar porque vai ficando alto, né? Mas olha, para vocês verem, não tem segredo, é só ir alinhavando, eu finalizei aqui. Essa parte de cima agora eu vou preencher. E a fita eu fui amarrando lá, fui cruzando lá atrás, da mesma forma que eu cruzava aqui na frente, eu cruzei lá atrás também. E aí ficou assim. Gente, esse pano que tá aqui, eu enrolei ele aqui porque tá cheio de folha. E já quero agradecer também a uma seguidora aí, a Luca Mara, eu acho que foi ela que me deu o toque, porque eu gravo aqui nessa mesa, gente, essa mesa é um plástico, né, de mesa, e ele tem muitas informações, então acaba que atrapalhando um pouco as imagens, e ela me deu esse toque, assim, de colocar alguma coisa, né, lisa na hora de gravar. E aí, então, por isso agora eu tô usando esse pano, quando vocês verem um pano branco por cima aqui, é porque é para poder tapar um pouco. Eu tirei agora, vocês podem ver, o plástico da mesa é bem cheio de informações,
Então, fica melhor mesmo com branco. Obrigada, Lucamara. E voltando aqui o arranjo, aí aqui a parte de trás, ó, vocês podem ver que eu cruzei aqui. E a fita, gente, é a coisa que você vai usar para poder prender. Não tem problema se quando ela acabar, só vocês ir emendando. Eu tive que emendar essa aqui várias vezes, né, para até chegar ao final. Aqui em cima, ó, preenchi assim também com fantôme. Aquelas fantomes da cestinha que eu mostrei antes, que tava já toda cheia em forma de colônia. E aí, ele ficou bem alto mesmo, vai ser uma cascata bem enorme. Toda alinhavada, ó, por enquanto tá feio, é assim que fica mesmo. Não se assuste, porque depois, só depois que ficar, quando as plantas começarem a desenvolver, que a gente percebe que já desenvolveu, é que a gente tira. Então, aqui é o local, gente, que eu vou deixar ele. Já tá aqui pegando sol. Por isso que eu falei pra vocês que eu não podia plantar na parte de trás, ó. Ele tá... Depois eu vou fazer um banquinho pra ele, ó, mas ele vai ficar aqui na frente dessa bancada. E aí ele vai pegar sol normalmente. Então, eu estou precisando utilizar esse tipo de arranjo, porque o sol tá batendo só na lateral, ele não bate no centro. Assim como esse vaso aqui de Milky Way, nesse roxo aqui, eu precisei fazer ele assim de lado, porque ele estava em bacia e não estava mais, não estava batendo sol em todas as plantas. E eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. O que você achou aí do meu arranjo cascata? Eu falo alongamento de vaso, mas o pessoal tá chamando aí de arranjo cascata. Quanto maior for o vaso embaixo, mais vai ficar parecendo uma cascata. Nesse caso aqui, eu usei um balde, gente, acho que é aqueles baldes de maionese. Ele tem 20 de boca, né? O ideal seria que tivesse pelo menos 30, mas deu para fazer. Não pode ser vaso pequeno, senão o peso de cima fica maior e acaba estragando. Então, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!